Bom dia, turma! Hoje nós teremos aula de Geografia e Ciências. Geografia, o lixo nosso de cada dia. Há uma forma de poluição que agride o planeta diariamente, o lixo produzido pelos humanos. O termo lixo se refere a uma grande diversidade de resíduos sólidos de diferente procedência. Aqui nós temos imagens de lixos na calçada, nos rios, lixos produzidos pelo ser humano. Entre os principais danos ao meio ambiente podemos citar a poluição do solo, poluição do ar. A poluição do solo é toda e qualquer mudança em sua natureza do solo, causado pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos, os quais causam a sua decomposição ao ponto de tornar a terra inútil ou até gerar um risco à saúde. A poluição do ar pode ser definida como a presença de substâncias provenientes de atividades humanas ou da própria natureza que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos. O ar poluído pode causar sérios problemas ao homem e a outros seres, portanto, ele é impróprio e nocivo. A poluição do ar é provocada principalmente pelos motores dos veículos industriais, como as siderúrgicas, refinarias, fábricas de cimento, papel, queimadas. Poluição sonora é um dos grandes problemas das grandes metrópoles, não é mesmo? O barulho excessivo causado pelo trânsito urbano, pelas estradas movimentadas, pelo tráfego aéreo, pelos metrôs, fábricas, latidos de cães, construções, escolas, feiras, carros de som, shows, dentre tantos outros ruídos. Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, OMS, mostra que 10% da população está exposta constantemente a níveis de pressão sonora que podem provocar perda de audição, sendo que 30% desses casos estão associados aos ruídos das cidades. Poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelo homem que são espalhados geralmente em grandes cidades, que promovem certos desconfortos visual ou espacial. Esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, propaganda, placas, postes, fios elétricos, lixos, torres de telefone, entre outros. Agora, ciências. Vamos ver alimentos. Os alimentos fornecem substâncias diversas que constituem a matéria-prima para a construção das células. As células produzidas permitem o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção do organismo pela reposição das células que morrem. Os alimentos atuam também como combustíveis em nosso organismo. Algumas moléculas presentes nos alimentos são queimadas durante a respiração celular e fornecem energia necessária para a atividade dos órgãos. O que os alimentos contêm? Os alimentos que ingerimos geralmente são formados por uma mistura de substâncias, entre elas destacam-se a água, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas. Todas essas substâncias são necessárias para a manutenção da vida. Aqui nós temos ao lado uma pirâmide. A base da pirâmide são aqueles alimentos que nós precisamos comer. E lá no topo da pirâmide são alimentos que não temos tanta necessidade assim. Aí a gente começa com cereais, hortaliças, frutas, aí tem leguminosas, leite, carne, ovos. Aí vamos subindo lá no ponto.
Açúcares e óleos são o que a gente menos deve consumir. Aí embaixo eu coloquei uma para vocês observarem, olha, prefira. Então a base da pirâmide. Modere, ali lá no meio da pirâmide. Limite-se e em cima evite. Então, esses são os alimentos que nós precisamos comer. O que é uma alimentação não saudável? Podemos começar afirmando que a alimentação não saudável é aquela incapaz de fornecer ao organismo as quantidades e os tipos corretos de nutrientes para o seu bom funcionamento. Além disso, abusar de certos tipos de alimentos aumenta a probabilidade de doenças sérias, como diabetes, complicações cardiovasculares. Isso só é um exemplo, hein? Tem muito mais. Do lado tem aqueles alimentos que quase ninguém gosta, né? São alimentos que a maioria, né, prefere, mas não pode comer muito. Que aqui temos, ó, os 10 alimentos mais viciantes: pizza, chocolate, salgadinho, bolacha, sorvete, batata frita, cheeseburger, refrigerante, bolo e queijo. Esses são os alimentos que tá lá no topinho da nossa pirâmide. São o que a gente menos tem que comer. Temos que evitar o máximo. Eu sei que são alimentos mais queridos pela criançada, né? Mas são aqueles que não devemos comer. Atividades no livro. Geografia, as páginas 237 a 242. Ciências, páginas 263 a 272. Boa aula. Um beijo da tia Paula.